É uma alegria, mais uma vez, poder falar a você nesta manhã, na manhã deste dia, né? Eu fico muito feliz e agradeço a Deus pela vida que Ele nos concede neste dia. Eu quero citar aqui uma passagem, né? Ler aqui uma passagem da Palavra de Deus e depois quero tomar uma citação de uma mensagem do irmão Brana para a nossa meditação neste dia. Então, a passagem bíblica está em Romanos, capítulo 6, verso de número 22. Romanos 6, 22 diz: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para satisfação e, por fim, a vida eterna. Eu vou repetir para você. É uma passagem muito importante, está na carta de Paulo aos Romanos, e Paulo diz o seguinte: Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Uma passagem muito importante, meus irmãos, porque aqui o apóstolo Paulo está dizendo que agora que fomos libertos do pecado, então fomos feitos servos de Deus, né? Nós servimos a Deus, nossas vidas agora são de Deus, nós vivemos para Deus. E ele diz: tendes o vosso fruto para a santificação. Quer dizer, o fruto dessa libertação é a santificação, a abstenção do pecado. Irmãos, nós vivemos dias em que o pecado se prolifera de maneira nunca antes vista. Tudo leva para o pecado. O mundo, os prazeres, as festas, a internet, as tecnologias, tudo tem como fim, aparentemente a gente vê isso, né? A gente observa isso, o pecado. Ou seja, o pecado é quando essas coisas nos afastam de Deus, tiram de nós, do nosso coração, o temor a Deus. Então ele diz o seguinte, que agora, mas nós fomos libertos do pecado, né? O pecado que assola nossa alma, que nos separa de Deus, louvado seja Deus, isso nós fomos libertos disso. E se não fomos, precisamos ser. E quero dizer para você, há sim salvação para nós, há libertação disponível para nós, mediante o sacrifício da cruz, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu e você podemos sim sermos libertos do pecado. Esse pecado que tanto nos assola, que tanto nos perturba, que tira de nós a paz, que tira de nós a comunhão com Deus. O pecado faz isso. Mas se nós crermos, se nós tomarmos posse mediante o sacrifício de Jesus, crendo naquilo que Cristo fez por nós, nós ficamos libertos sim, em nome de Jesus. E ele diz que o fruto dessa libertação é a vida de santificação, é a abstenção do pecado. Pecado da pornografia, pecado da cobiça, pecado do orgulho, pecado da ganância. Tem gente que está mergulhado na ganância, né? Pecado da falar mal do irmão, né? Pecado. Então tudo isso são todas essas formas de pecados que existem, que entristecem o coração de Deus. Mas uma vez salvos, uma vez libertos, Deus nos concede santificação. Esse é o fruto da nossa libertação. E por fim, herdaremos, diz o apóstolo Paulo, a vida eterna. Então, libertos do pecado, fomos feitos servos de Deus, né? E o fruto dessa libertação é a nossa santificação. E aqui eu deixo mais uma vez para você
isso que eu falei. Se não estamos libertos, vamos lutar por essa libertação. Não te acostumes com a vida de pecado, não relaxes com a vida de pecado, não deixe, não se deixe levar pelo pecado. Continue lutando, continue se esforçando pela oração, leitura da Bíblia, pelo jejum, frequentando os cultos, estando presente na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Deus vai te dando libertação e você vai ficando liberto da vida de pecado. Porque se você se acostumar com o pecado, se você cruzar os braços e se conformar com o pecado, então, minha querida, meu querido irmão, não haverá o por fim a vida eterna. Nós não herdaremos o reino de Deus, nós não entraremos na pátria celestial, não tomaremos parte da ressurreição e muito menos do arrebatamento. Nós estamos fora. Então, lutemos por esta libertação em nome de Jesus. E agora eu quero ler aqui uma citação do irmão Branham. A mensagem é a Rainha de Sabá. A mensagem é a Rainha de Sabá, irmão Branham diz: se o primeiro ramo da videira produziu uma igreja pentecostal, todo o ramo verdadeiro daquela verdadeira produzirá uma igreja pentecostal. Agora aqui, é claro, ele não está falando da igreja pentecostal modelo denominacional. Ele está falando da verdadeira igreja pentecostal modelo Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não tem nada a ver com o movimento pentecostal, carismático, que você conhece aí das denominações existentes, tá? Lembre sempre, quando fala de uma igreja pentecostal, você sempre remeta seu pensamento a Atos dos Apóstolos. Amém? Ele diz: mas nós temos um monte de ramos enxertados, e eles produzem segundo a sua espécie. Temos ramo metodista enxertado nela, ramo batista, ramo pentecostal, todos estes outros tipos de ramo. Ele dá seu próprio fruto. Então, o irmão Branham diz que cada denominação produz o seu próprio fruto. Por isso que nós não podemos ser de denominação, irmãos. Nós temos que ser da palavra, porque se nós somos da palavra, nós produziremos o fruto da palavra. Agora, se nós somos batista, vamos produzir frutos batista. Se somos da Universal, vamos produzir frutos da Universal. Se somos presbiterianos, vamos produzir frutos presbiterianos. Mas se somos da Bíblia, produziremos frutos da palavra. Então ele diz aqui, ele dá seu próprio fruto. Você pode tomar uma laranjeira e colocar uma laranja nela. Ela viverá da vida daquela árvore, mas dará toranja, né? Coloque um limão ali, produzirá limão, não laranja. Ainda assim está vivendo da vida da laranjeira. Veja, qualquer fruta cítrica, qualquer igreja professando ser cristã, prospera pela glória e louvores de Cristo. É aqui onde muitas pessoas são enganadas, irmãos, nos movimentos denominacionais. Porque as pessoas veem manifestações, as pessoas veem lá curas, milagres, prodígios, maravilhas, veem todas essas coisas, né? Mas, no entanto, o irmão Branham está dizendo, olha, qualquer igreja professando ser cristã prospera pela glória e louvores de Cristo, mas não pode dar o fruto. Aqui é onde está a coisa, irmãos. De fato, a gente não vê o fruto. A gente vê as manifestações. A gente vê as curas, a gente vê isso e aquilo, mas o verdadeiro fruto de arrependimento, de libertação, de mudança, de transformação, os frutos do Espírito Santo, nós não enxergamos. Isso é um fato, não é verdade? Quando nós somos
quando nós somos nascidos da palavra e vivemos pela vida da palavra, então nós vamos produzir frutos da palavra. O mundo vai morrer para nós, nós vamos estar libertos do pecado, da força do pecado, da escravidão do pecado. É uma escravidão você querer parar de fumar e não parar, você querer parar de usar um brinco e não conseguir ficar sem um brinco, você querer parar de cortar o seu cabelo, a irmã, né, e não conseguir parar de cortar. Isso é muito triste isso, né, irmãos? É uma escravidão muito terrível, né? A irmã que não consegue deixar de usar uma calça esporte, sempre tem que estar usando, senão ela se sente mal quando usa uma saia, um vestido. É muito triste isso, é uma escravidão. Mas Jesus liberta da escravidão. Lembra da passagem que nós lemos em Romanos? Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus. Quem é que nos faz servos de Deus? O próprio Deus. Recorramos a Ele nesse dia. Vamos a Jesus. Vamos buscar dele a salvação. Vamos buscar dele a libertação. Vamos. Você quer ser liberto? Você quer ser liberto do pecado? Você quer ser liberto dos vícios? Você quer ser liberto da injustiça? Você quer ser liberto? Então vamos a Jesus, Ele nos dá a plena libertação. Vamos fazer a oração nesta hora, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.